Hi everyone, welcome to your English class number 4. Muito bem, bem-vindos. Vamos direto aqui para o slide número 2. Use of ing, né, que é o uso do ing. O ing, se vocês lembram, é aquela forma que deixa o verbo terminando em ando, endo e indo, em português, né? Em inglês, todos eles vão terminar com ing, que é o que a gente chama de continuous. Só que existe também uma regra gramatical que diz que o verbo tem que ter o ing em certas situações. Então, aqui nós vamos listar essas situações, tá bom? Vamos ler aqui esse slide. A terminação ing é conhecida por deixar os verbos no continuous. Porém, essa terminação também é utilizada em algumas situações onde o verbo não está no continuous. Veja. Primeira situação aqui. Após preposições. Então, se a gente tem um verbo que vem depois dessas preposições, não, depois de qualquer preposição, a gente colocou só alguns exemplos. Então, se verbo vier após uma preposição, esse verbo tem que ter o ing acrescentado a ele. Então, após as preposições, a gente tem aqui a maioria, né? Of, for, on, in, at, under, after e before. A gente tem o primeiro exemplo de uma frase que usa uma preposição e depois um verbo. I'm sorry for saying that. Me desculpe por dizer isso. Então, tem o for e depois tem o verbo say. O say, ele foi acrescentado de ing, então ficou saying. Mas na tradução, a gente não vai traduzir dizendo, a gente vai traduzir dizer, porque ele só tá com ing, porque a regra gramatical diz que se ele vem após uma preposição, tem que ter o ing no verbo, tá? Mas ele não muda a tradução, ele continua igual. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é um verbo que vem após esses verbos aqui. Logo após, tá? Na sequência. São os verbos start, stop, like, love e hate. Então, se eu vou colocar algum verbo depois desses verbos aqui, esse verbo que vem na sequência vai precisar ter o ing acrescentado. Então, a gente tem um exemplo. A frase é I love meeting new people. Eu amo conhecer pessoas novas. Então, eu tenho o verbo aqui love, que é amar, e depois o verbo conhecer. Então, é o verbo meet. Como ele veio após o verbo love, gramaticamente eu tenho a obrigação de acrescentar o ing a ele. Mas, novamente, eu não vou traduzir ele no continuous, tá? Ele continua sendo o verbo conhecer, tá bom? Esse foi o segundo caso. Vamos aqui para o último caso, o terceiro caso, que é quando a frase é iniciada com um verbo. Então, eu tenho um verbo começando a frase, independentemente do verbo. Qualquer verbo que comece uma frase, ele tem que começar com ing, tá bom? Então, aqui nós temos a frase estudar fora é enriquecedor. Então, o verbo estudar é study. Eu vou colocar o ing no study e continuar a frase. Studying abroad is enriching. Então, o verbo continua com a mesma tradução, estudar, mas como ele inicia a frase, gramaticalmente, ele precisa ter esse ing acrescentado, tá bom? São só regras gramaticais. Então, essa foi a primeira regra gramatical do dia. A gente vai aprender mais uma hoje, que está aqui no slide 3. Vamos seguir para ele. Rather and prefer. O rather, ele sempre vai vir acompanhado do would, tá? Ele sempre vai estar na condicional. Vocês lembram desse auxiliar would? Ele deixa o verbo terminando em ia. Então, em inglês, a gramática diz que a gente não pode falar I would prefer. Eu preferiria? Eu não posso falar I would prefer. Eu tenho que trocar o prefer pelo rather. Então, vamos ler as regrinhas aqui direitinho. O verbo preferir muda completamente na forma condicional, ou seja, quando o verbo é precedido do auxiliar would, ou o apóstrofo e o D, né? Utiliza-se would rather, quando você quer dizer que prefere uma coisa ao invés da outra.
Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Dessa eu tenho 2 exemplos. Primeiro exemplo é: I'd rather traveling by myself than with someone I don't like. Então, aqui eu tô comparando 2 situações, né? E usando o verbo preferiria. Então, eu preferiria viajar sozinho do que com alguém que eu não gosto. Esse é o primeiro exemplo. Exemplo número 2 é: I'd rather having pizza instead of a sandwich. Então, aqui eu tenho 2 opções, né? Tô comparando uma coisa com a outra também. Eu preferiria comer pizza ao invés de sanduíche. Então, I'd rather having pizza instead of a sandwich. E aqui a gente vai ver o prefer. Usamos o prefer para falar de algo que preferimos em geral na nossa vida, não determinando o momento. Veja: She prefers Coke to Pepsi. Ela prefere Coca a Pepsi. Exemplo número 2. I prefer to drink water while I have a meal. Então, eu prefiro beber água enquanto eu tenho uma refeição. Então, se eu quero dizer eu prefiro, eu uso I prefer. Se eu quero dizer eu preferiria, eu vou usar I would rather. Bem simples também essa regra, né? Não tem muito o que falar dela. A gente não sabe por que ela existe, né? Mas, enfim, faz parte. O inglês, ele é muito bom pra gente em várias situações. Ele é muito mais simples do que o português, mas ele tem às vezes algumas regras estranhas, então essa, no caso, é uma delas. Seguindo em frente pro slide número 4, nós temos um dialogue, né, um diálogo. 2 pessoas, o Tom tá em azul e a Jane tá numa cor marrom ali. Então, esse diálogo, ele vai usar frases e expressões que você usa o ing e em que você usa o rather ou prefer. Então, vamos voltar aqui. Então, eu vou começar, vou ler para vocês, prestem bem atenção na pronúncia, vocês vão ler esse diálogo na aula, tá bom? Então, vamos lá. Hey, Jen, would you like to go out for dinner? Can we buy a takeaway? I'd rather to eat in a restaurant. Jane, I don't know. I feel like staying home. Tom, stop being so lazy. Let's have a delicious Japanese meal. Jen, where are you thinking about going? Tom, to that all-you-can-eat one. It's good and not expensive. Jen, I think we should go to a cheaper one, like that Mexican at the mall. Tom, at the mall, with the parking fee, it's gonna turn out more expensive than the Japanese one. Jane, you know what? Go by yourself. I'll stay home. I'm exhausted. Tom, come on. I know you're tired, but I don't want to go out by myself. Fine. I'll go with you to the Japanese one. Então aqui vocês viram bastante coisa relacionada ao rather, ao uso do ing. Todas as palavras em vermelho, elas têm a tradução aqui no final, tá? Dos slides. E aí vocês veem se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, vocês anotam, tá bom? A gente conversa sobre isso durante a aula. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui, gente, me desculpa. Muito bem. Aí aqui o slide 5 é onde a gente já tem a tradução dessas palavras em vermelho do texto. E depois a gente tem um vocabulário muito grande que começa nesse slide e vai até o próximo, que é referente a um diálogo que vocês receberam o link para assistir no YouTube. Então, é um diálogo
que apresentam várias frases e várias expressões. Então tem bastante coisa porque tem expressões novas. Vocês vão ter bastante vocabulário novo para ver nesse diálogo, tá bom? Então, gente, é isso aí. Essa aula aqui foi rapidinha. Anotem suas dúvidas, se vocês tiverem alguma, por favor, não deixem de perguntar, ok? Então é isso, gente. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.